Essa musiquinha e essas imagens aí eu sei que são nostálgicas para quem viveu a infância ou a adolescência lá por volta dos anos 90, né? 80 e poucos, 90. De Volta para o Futuro é o nome de uma... Não é só de um filme, mas é uma trilogia, né? São 3 filmes, 3 longa-metragens, que foram um sucesso naquela época e continuam bem vivos na memória de quem assistiu esses filmes. Eu mesmo sou um fã, e algumas pessoas que eu já tinha compartilhado a ideia me diziam: e aí, pastor, quando vai sair aquela do De Volta para o Futuro, né? Eu assisti muitas vezes na sessão da tarde. Toda vez que via a chamada, assim, que ia passar o filme, eu dava um jeito de assistir mais uma vez, mesmo sendo o mesmo filme. E o roteiro do filme está entre os 100 melhores filmes de todos os tempos, segundo uma revista especializada aí no assunto. No primeiro, que é de 1985, eu nasci em 84, né? O filme é de 1985. O Dr. Brown, que aparece ali, né, aquele senhor cabelo meio estranho, ele inventou uma máquina de viajar no tempo. Esse assunto sempre encanta a gente, né? De poder voltar no passado ou ir para o futuro. E esse cientista colocou essa máquina dentro de um carro chamado DeLorean, que era uma sensação na época. O maior carrão com as portas que abriam para cima, né? Aquele diferente. E nesse filme, o personagem principal, embora o nome do filme seja De Volta para o Futuro, ele não ia para o futuro. Ele viajava para o passado e acabava alterando fatos do passado que impactavam diretamente no seu presente. E aí ele volta para o presente e descobre que está tudo diferente, porque ele tinha mudado uma coisinha no passado. Aí ele tem que voltar lá no passado para tentar consertar as coisas e restaurar o futuro, que na verdade era o seu presente. Está dando nó na cabeça? Dá, né? Quem não conhece muito bem o enredo do filme talvez fique um pouco perdido. Em 89, quando lançaram o segundo filme, aí sim o personagem ia 30 anos para o futuro. Partindo de 85, ele ia para 2015, que para nós já é passado, né? Mas para eles era algo bem distante. E aí é bem interessante olhar como que os roteiristas imaginaram que seria 2015, isso em 89. Né? Carros voadores, eles imaginaram que teria já. A frase clássica, aquela para onde nós vamos não precisa de estrada, né? Roupas que se ajustavam automaticamente no corpo, você vestia a roupa, comprava de qualquer tamanho, ela se ajeita. São coisas que não aconteceram em 2015. Mas TVs de tela plana e controladas por voz, essas que aparecem no filme já temos, né? Alguns até tem em casa aí. É só chamar a Alexa que ela liga, né? As coisas em casa. Pagamentos com digitais, não é exatamente com a digital do dedo, mas a gente faz pagamentos sem dinheiro nenhum, né? Diretamente no cartão, na internet. O filme em si, ele não previu a internet, não previu redes sociais, coisas que são tão presentes na vida da gente hoje, né? Então ele acertou em algumas e errou feio em outras. E depois, o último filme, lançado em 90, um ano depois, para mim é o piorzinho dos 3, né? Não é o que tem um enredo muito bom. Ele faz uma viagem mais longa, ele vai 100 anos no passado. E aí o ambiente é o cenário do Velho Oeste americano. Tanto que depois a máquina do tempo se transforma numa locomotiva a vapor, né? Ele tem que colocar dentro de uma locomotiva para poder chegar no futuro de novo. Por que eu estou trazendo todas essas coisas aqui? Porque eu quero fazer esse exercício com vocês hoje. Não de viajar literalmente no tempo, a gente não vai conseguir porque eu não inventei essa máquina, né? Mas de pensar sobre fatos que aconteceram no passado e como esses fatos impactam o futuro, o nosso presente e até mesmo o futuro que vem ainda. Porque nos filmes isso fica bem claro, são pequenos detalhes do passado que fazem muita diferença no futuro. Nós, hoje, somos resultado de fatos e escolhas que foram feitas antes de nós. Por exemplo, se os nossos pais não se conhecessem, que é o roteiro de um dos filmes, né? Eles não iam decidir se casar, eles não se conheceram, não se casaram, e nós não seríamos quem nós somos hoje. Talvez nós seríamos outras pessoas, ou nem existiríamos. Dentro da mesma lógica, o que a gente faz agora certamente vai impactar o futuro. O nosso futuro e o futuro de outras pessoas. E a gente está no mês de outubro, né? Mês da Reforma Protestante, que é celebrado em todo o mundo nessa época. Então eu quero convidar vocês para embarcar na máquina do tempo hoje.
Vamos embarcar juntos aí nessa máquina do tempo e fazer uma viagem por alguns momentos em que houve reforma na vida do povo de Deus, já que esse é o assunto. Vamos ajustar a data aqui e vamos para o ano de 622 antes de Cristo. Já que é para voltar no tempo, vamos começar voltando num passado bem distante, né? Vamos ver se ele arrumou aí. Isso. Para mim ele está dizendo que não aqui, mas ele ajeitou. Região de Jerusalém, reinado de Josias. Na história dos reis do povo de Deus, ele está mais perto do fim do período da monarquia. Monarquia que começa com Saul, né? Mas ele já está mais para o final, perto já da queda de Jerusalém. Depois de Josias, são só 20 anos para que aconteça a queda de Jerusalém dominada pela Babilônia. Essa é a história do povo de Deus no Antigo Testamento. No tempo do seu reinado, Josias já promove uma reforma no culto de Jerusalém. Porque o Josias herdou uma nação de Israel cheia de ídolos, cheia de templos pagãos, jardins dedicados a falsos deuses. Eles tinham coisas dedicadas ao Baal, ao Moloque, a Astarote. Diz lá que eles consultavam os médiuns, os astros. O povo de Judá estava afundado no que a Bíblia chama de idolatria. No 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, é o que está escrito lá em 2 Crônicas. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos santuários locais, dos postes de Aserá, era a maneira como se chamava os postes ídolo, né? E das imagens esculpidas dos ídolos de metal. Até mesmo dentro do templo de Jerusalém já tinha sido colocados ídolos. Imagina o jeito que estava, né? Dentro do templo que era dedicado ao Senhor, já havia outros deuses ali dentro. Josias já tinha iniciado um movimento de trazer o Senhor de volta para o centro da vida do povo. Mas foi a descoberta do livro da lei que provocou a maior reforma no tempo de Josias. Numa das atividades dessas reformas que ele vinha fazendo, o livro sagrado foi achado durante os concertos no prédio. Estavam consertando, estava em péssimo estado de conservação o templo de Jerusalém. Os reis anteriores haviam se afastado de Deus, se afastado da sua palavra, e o livro da lei estava jogado num canto, escondido. Provavelmente o rolo de Deuteronômio. Eles, quando tinham um livro, não era, né, papel como a gente tem, era aqueles rolos de couro, né? Acharam o livro, foi lido para o rei, e o rei, quando ouviu as palavras, reconheceu-se como pecador e, a partir daquela palavra, ele recebeu ânimo e coragem para colocar em prática o que Deus estava ordenando naquele livro. Depois o livro foi lido diante de todo o povo e novamente a palavra produziu arrependimento, disposição para cumprir o que estava ali escrito. Quando chegou o tempo, eles celebraram a Páscoa de um jeito que aquelas gerações ainda nem tinham visto, porque tinham deixado de lado as orientações de Deus. Em 2 Crônicas também diz que a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela, como fez Josias, depois de ler a palavra de Deus. No tempo de Josias, a redescoberta da palavra produziu uma reforma no povo, porque com a palavra a reforma acontece. Mas vamos embarcar na máquina do tempo e seguir agora um pouquinho mais na nossa viagem. Saímos de 622 a.C., e vamos para 445 a.C., o tempo que viveu Esdras e Neemias. Quando vive Esdras e Neemias, a queda de Jerusalém, a destruição do templo já tinham ficado para trás. Agora o templo estava de novo reconstruído. O povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia. Esdras e Neemias estão liderando a reconstrução da cidade. A obra está concluída, e então Esdras lê diante de todo o povo o livro da lei, coisa que por muito tempo não tinha acontecido. E diz a Bíblia que o livro era lido e era traduzido, e ainda dava explicações para que o povo entendesse o que estavam lendo. E o resultado foi muito parecido com o que aconteceu no tempo de Josias. Quando ouviram a leitura da lei, diz Neemias 8,
eles ficaram tão comovidos e começaram a chorar. Então Neemias e Esdras e os levitas que estavam ali disseram para todo o povo: esse dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar, nem chorar. Consegue passar para o 9, por favor, Sérgio, que o meu aqui não vai funcionar durante o culto hoje. Passa para a imagem 9, por favor. Ele continua dizendo, acha aí para nós, que aqui está ruim hoje. Passa lá no 9. Aí, vão agora para casa. Fica atento, Sérgio, que eu vou te pedindo, tá? E façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado, porque esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. E aí nos capítulos seguintes está registrado que o povo fez, conforme a orientação da Bíblia, a festa das barracas, confessou seu pecado, também renovou de maneira solene diante de Deus o desejo de viver de acordo com a palavra. E o que esse trecho do Antigo Testamento ensina para a gente? Que também, sem palavra, não tem reforma. É com a palavra, a partir da palavra de Deus, que a reforma acontece. E o nosso trecho que foi lido hoje, no culto, a segunda carta de Paulo a Timóteo, nos primeiros versículos o apóstolo lembra que, com o passar do tempo, a tendência não é a reforma, a tendência é a deforma. A gente vai deformando as coisas. Coloca no slide 10, por favor. Nos últimos dias, haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. Estamos vivendo os últimos dias ou não? Não terão amor pelos outros e serão duros, estava apagado no meu aqui, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. É o que diz que nos últimos dias vai ser assim. O cenário difícil esse pintado pelo apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Mas qual seria a solução para não se deixar levar pelas coisas ruins que o pecado traz e que o pecado vai revelando para nós? A solução está na sequência do texto. Slide 11 aí, Sérgio. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Está falando da Bíblia, né? Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. O cenário está ruim, é ruim, mas você fica firme naquilo que você aprendeu da palavra de Deus, aquilo da Escritura Sagrada, porque são esses ensinamentos, o ensinamento da palavra, que nos torna sábio para a salvação pela fé em Jesus. O mundo vai deformando, a própria igreja de tempos em tempos vai se deformando. Mas a palavra, de novo colocada em evidência, faz reforma. Não é de se admirar que, com o passar do tempo, a igreja cristã lá do Novo Testamento, ela foi crescendo, foi se organizando, foi se institucionalizando, o que não é ruim em si, porque a gente precisa de organização, mas pouco a pouco, o problema foi deixando de lado a palavra e permitindo que muitas coisas estranhas à palavra estivessem no meio da vida da igreja. Foi o problema que aconteceu em Josias, o problema que aconteceu lá na época do Esdras e do Neemias, acontece de novo, porque a história se repete. E hoje, já que a gente está ouvindo trechos do primeiro século, vamos embarcar numa viagem para o futuro, mas ainda não chegar aqui em 2024. Vamos até o slide 12, meados de 1350, na Inglaterra. Naquele contexto viveu esse senhor chamado John Wycliffe. Foi um teólogo, professor em Oxford, um bom conhecimento bíblico, bem visto pelo povo e tinha apoio dos nobres dele, da época dele. Wycliffe começou a entrar em atrito com a igreja institucionalizada da época,
quando ele começou a pregar que a Escritura, a Bíblia, era a única lei da igreja. Não podia ter nada junto com a Bíblia, nem acima da Bíblia. Ele dizia que o cabeça da igreja era Cristo, e não o papado, como estava tão firme naquele momento. Só que Wycliffe viveu antes da invenção da prensa. As cópias dos impressos, das coisas publicadas eram manuscritas. E por isso ficou mais difícil a reprodução. Ele também traduziu a Bíblia na língua do seu povo para o inglês. Wycliffe já fez isso, 1300 e poucos. Mas ainda era muito caro, muito difícil fazer uma Bíblia na língua inglesa chegar na mão das pessoas. Foi uma pequena reforma que aconteceu pela redescoberta da palavra. Numa época que a palavra tinha sido deixada de lado, Deus levanta alguém, uma pessoa que diz, olha, não é assim como vocês estão pensando. A Bíblia está dizendo diferente. Alguns anos mais tarde, aí vai no slide 13, na região da Boêmia, que hoje em dia é a República Tcheca, viveu um outro John, o John Hus. E pelo estudo da Bíblia, ele se influenciou pelo que Wycliffe tinha escrito na Inglaterra. Ele defendeu os mesmos ideais, lutou contra o que estava errado na prática da igreja do seu tempo. Num dos concílios da igreja de Constança, ele defendeu a verdade bíblica e ele disse, Hus disse, que não se retrataria a menos que fosse convencido de que estava errado pela Bíblia. O que acabou acontecendo? Foi queimado vivo em 1415 como herege e morreu defendendo somente a Escritura, um dos pilares da reforma protestante que ainda iria acontecer, mas na época dele não era nada visível ainda. A gente pode viajar de 1415 para mais ou menos uns 100 anos na frente. Já chegou lá, né? Agora numa pequena vilazinha da Alemanha, onde um monge, lendo a Bíblia, percebeu que o discurso e a prática da sua igreja não estava de acordo com a palavra de Deus. E foi nesse ano que ele divulgou as 95 Teses, que é o documento mais famoso, que marca o que hoje a gente conhece como a Reforma Protestante. No tempo de Lutero, a prensa já tinha sido inventada. Ficou muito mais fácil de divulgar suas ideias, a própria Bíblia impressa também, foi muito mais barato e acessível. Mas foi outra reforma que aconteceu não pelas mãos de uma ou de mais pessoas, mas reformas que acontecem pela palavra de Deus, que está sendo lida, interpretada e aplicada no dia a dia. Bom, depois de fazer esse passeio pelo passado, vamos voltar agora para 2024, é o slide 15 agora. Chegamos em 2024. Olhando para a igreja brasileira de hoje, dos nossos dias, não pensando só numa denominação, mas como cristãos no Brasil, a gente percebe que continuamos precisando de reformas que surjam da palavra de Deus. Não estou dizendo que tem que fazer uma nova reforma protestante, mas reformas que precisam acontecer no meio da igreja, pela palavra. Por quê? Porque existe na igreja do nosso tempo também sinais de infidelidade à palavra, como existiu na igreja do passado. E aí o slide 16 nos lembra que o liberalismo teológico, isso para quem conhece um pouquinho mais, é fruto do racionalismo e do iluminismo, é uma onda que tem devastado igrejas em todos os continentes. Os seminários teológicos clássicos que formaram pastores, missionários, teólogos de grande expressão do passado, hoje já se tornaram mais liberais, né? E o liberalismo teológico, ele marca assim que as pessoas começam a negar que a Bíblia seja de fato inspirada totalmente por Deus. Negam a inerrância da palavra, a infalibilidade da palavra. Ou seja, começa a negar que a palavra é inspirada por Deus. Começam a julgar o que realmente é ou não é a palavra de Deus dentro da Bíblia. Você não, isso aqui Deus disse, mas isso aqui acho que Deus não disse assim. Talvez ele tenha dito diferente, a gente é que está entendendo errado. E é um grande mal que assola muitas denominações históricas no nosso país hoje. Por outro lado, a gente vê avançar também o que a gente chama de sincretismo religioso. O Sérgio está ligado. Tu tem a prévia ali? Aparece? Eu não sabia que aparecia a prévia. A mistura de crenças
se instalou nas igrejas e muitas práticas que são estranhas à palavra de Deus começam a entrar e desviam as pessoas da palavra. E aí a gente vê rosa ungida, purificação no sal, aquela busca intensa por prosperidade, adoração de pessoas, sejam elas considerados santos ou considerados os mais ungidos, né? Mas são coisas que são estranhas à palavra e que começam a entrar. E se por um lado o liberalismo tira da Bíblia o que está nela, o sincretismo acrescenta na Bíblia o que não pode estar nela. Uns tiram, outros colocam. Por isso, liberalismo e sincretismo são desvios perigosos que vão brigando assim, quietinhos, silenciosamente contra a palavra de Deus que é eterna, que não tem tempo. No sistema religioso brasileiro, a gente percebe que existe bastante adesão, as pessoas aderem à fé, aderem a uma denominação, mas parece que não tem tanto conversão, de realmente virar da meia volta e seguir o outro caminho. Existem igrejas hoje lotadas de pessoas que, no fim das contas, estão vazias de Deus, porque ali, naquela igreja, infelizmente, a palavra de Deus, na sua essência, não está sendo anunciada. Está sendo anunciado um monte de coisas, mas não aquilo que a palavra de Deus diz. Tem pastores que são verdadeiros lobos disfarçados. Pastores que não amam nem o bom pastor e muito menos as ovelhas do bom pastor. E acabam sendo, de novo, aquilo que Jesus já alertou. Guias cegos de pessoas cegas. E não bastasse isso, ainda tem um mal que talvez é mais nosso, né, do cristianismo histórico, do esfriamento. Muitos cristãos perderam aquele brilho nos olhos. Parece que estão assim, seco como um deserto, né? Da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Tem um abismo muito grande entre o que creem e o que vivem. Né? Parece que eu creio a coisa no final de semana, mas eu vivo a outra coisa no dia de semana. E a gente, às vezes, pessoas assim conseguem ver os desvios dos outros, mas não percebem a falta de amor dentro deles mesmos. Para muitos, a sensação é que a vida cristã foi colocada assim no piloto automático, né? Vai que a coisa anda. As coisas acontecem dentro de uma rotina, nada muda, nada acontece. E a gente se acostuma tanto com o sagrado que a gente nem sente mais prazer nas coisas do alto. A gente deixa de experimentar cada dia aquilo que a Bíblia fala de sentir a alegria de se sentir salvo. A alegria que vem da certeza da vida eterna, que é conquistada por Jesus para nós. A gente está vivendo isso. Esses são os nossos desafios da nossa época e muitos outros. E como que essa situação pode mudar? Qual que é o remédio para enfrentar esses males do nosso tempo? Que foi o mesmo remédio usado no passado. É o mesmo de sempre. Nós deformamos. A palavra nos reforma. A palavra vai nos reformando. E eu fiz questão de colocar aqui pelo menos de 3 formas diferentes que eu uso a palavra. No livro impresso, no aplicativo do celular, na tela do computador. Graças a Deus, nós não estamos vivendo só o tempo da invenção da prensa. A gente está na era de vivendo um tempo de uma outra grande invenção da humanidade. A internet, a conexão das coisas, né? Nós estamos vivendo o que hoje se chama quase de 4ª revolução industrial. Que as coisas estão tudo convergindo, a gente tem acesso a tudo. E a palavra de Deus talvez nunca tenha sido tão divulgada e tão acessada quanto hoje. A palavra é quem revela quem nós somos e quem de fato Deus é. A palavra é que diz o que Deus fez e o que Deus continua fazendo por nós. E é da palavra que a gente sabe do desejo de Deus de salvar todos, de consolar todos. A palavra de Deus nos encoraja e nos envia como mensageiros dessa palavra e vai transformando e salvando as vidas. Por isso, nós que somos igreja hoje, precisamos fazer a mesma coisa que a igreja do passado fez. Basear-se, alicerçar-se, alimentar-se da palavra. Porque o que a gente faz hoje vai ter reflexos no futuro, lembra? Os detalhes de hoje em dia impactam diretamente as novas gerações, esses nossos pequenos que hoje alguns estão lá na salinha e que daqui a pouco vão ser os adultos que estão aqui.
Mas isso vai ser assunto para a próxima mensagem dentro da série, que não vai ser semana que vem. Vai ser no final do mês. Semana que vem nós temos culto especial na linguagem das crianças, tá? E a gente vai fazer um exercício de falar com as nossas crianças de um jeito que eles gostam, que eles entendem. Porque a gente precisa impactar da melhor maneira a nova geração. Amém.